Continuando aqui, então, a gente tem alguns exemplos. Vamos começar a falar sobre herança recessiva propriamente. Então, a gente mostra aqui, nesse heredograma exemplo, uma, uma família bem grande, né? A gente vê dois indivíduos afetados na terceira geração, tá? E você pode inferir que os dois pais, né, são portadores. Então a gente não vê eles não são afetados, tá bom? Então quando você pinta só com um pontinho no meio, significa que eles são portadores, você não tem outros afetados na família. Então esse é um padrão típico de herança recessiva. Podem observar que não tem uma hipótese aqui de consanguinidade. Quando você tem uma hipótese de consanguinidade, né, você marca que você já tem como traçar o caminho, né? Então, nesse caso aqui, eles são primos, né? Porque a sogra dele, ela é tia, e o sogro dela é tio, né? Então, a gente está vendo aqui um casamento consanguíneo. E aí, por que isso acontece? Né? Você tem um compartilhamento aqui de alelos que eles vêm por dois caminhos diferentes. E aí tem uma chance muito aumentada dos dois se encontrarem aqui nesse casamento. Né? Aqui é uma brincadeirinha, né? Inclusive, eu quero que vocês olhem com cuidado isso aqui, porque vocês vão ver que não está 100% certo, mas existe essa tentativa de você segregar aqui os alelos, formando os filhos, e aí também misturando com outros indivíduos. Mas aqui é um exemplo claro, né, de como é uma herança recessiva, né, nesse caso por consanguinidade. Você tem aqui essa avó, né, então ela é mãe do pai dela e mãe da mãe dele. Tá? Então os pais são irmãos, na verdade o pai dela e a mãe dele são irmãos, então eles são primos. E aí, olha só, esse cromossomo, isso aqui são marcadores, né? Você tem polimorfismos aqui para marcar, né? Que tipo de alelo que você encontra. Então, esse cromossomo caiu aqui para ele, caiu para ela, e na hora tiveram vários filhos, inclusive uma filha afetada aqui, mas os dois herdaram esse mesmo cromossomo, e aí daí para frente, para ter os filhos, eles tinham uma chance muito maior aqui de passar. Então os dois eram portadores. Isso aqui não é um cromossomo inteiro, tá? É só uma região, mas é suficiente para vocês entenderem que a região ela é transmitida e ela chega de volta neles por esse casamento. E qual que é o efeito geral da consanguinidade no risco? Né? Então a gente fala aqui muito sobre um dado empírico, né? Então você não tem necessariamente um teste genético, mas você consegue observar as anormalidades, as doenças só marcando ali pelos heredigramas. Então, no geral, na população geral, a gente fala de casais não aparentados com 4% de anormalidades congênitas e 3% para deficiência intelectual. E aí a gente tem até uma discussão sobre o que significa o fenótipo de deficiência intelectual, que é um fenótipo muito complexo. Então, são muitos genes envolvidos. Encontrar uma homozigose ali passa a ser mais fácil. Então, em casais aparentados, você tem, de terceiro grau, você tem mais de 3% de deficiência intelectual. Os aparentados de segundo grau, né, os casais que são aparentados de segundo grau, têm um aumento bem grande das anormalidades genéticas, de 5 a 15%, e os casais de primeiro grau, e aí essa chance maior de compartilhamento, né? A gente está falando de 40% de um descendente com alguma anormalidade significativa, 12% com algum distúrbio autossômico recessivo, 16% com alguma anomalia congênita e 10 a 15% com comprometimento cognitivo significativo. Então, quando a gente fala em anomalias congênitas, a gente se refere a muitas alterações anatômicas, né? Então, dismorfologias, a gente fala sobre polidactilia, não formação de algum membro, não formação de alguma parte. São grandes fenótipos bem poligênicos. Então, você tem
por qualquer atribuição de homozigose, né, que são idênticas por descendência, então eles vieram ali da mesma linhagem próxima, né, você tem um risco de afetar formação, né, anatômica de várias partes do corpo e também cognição, que é algo tão complexo.